Paulo Azeredo, amanhã, Galo em campo. E aí, o Barba Domingues vai mexer no time? O Cissé volta? Será que o Cissé pode ser titular? O que você me conta, hein? Amanhã tem que classificar de um jeito ou de outro, hein, Paulinho? Boa tarde. Tudo bem, Thiago? Abraço pra você, Nath, Ale, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes desta segunda-feira. Pois é, Thiago, amanhã o Atlético vai a Caxias, onde sempre tem uma vida dura, né? 2016, todos se recordam, o Atlético venceu aqui, perdeu lá, foi pros pênaltis e aí brilhou a estrela de São Vítor, que salvou o Atlético e levou o Atlético a mais uma fase da competição nacional. E amanhã o Atlético terá mais uma vez um jogo duríssimo, porque o Juventude, Thiago, não sei se você sabe, né? Tá acompanhando sempre a Série B aí com a América também. Juventude é o melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Você falou ainda há pouco aqui, meu filho. Nós estamos. Ô, Paulo Azeredo, sou mais o Galo, mas tem que abrir o olho, tem que ter respeito ao Juventude, meu filho. Tem uma consistência defensiva muito grande também, o time do Juventude. Então o Atlético terá dificuldades. Mas espera, quem sabe, um Juventude encarando mais o Galo, né? Saindo mais pro jogo, e aí o Atlético normalmente tem estado muito bem, já que o Barba Domingues tem feito bons sistemas defensivos no Atlético, com uma transição sempre muito rápida. Thiago, você falou em mudanças, e eu trouxe também aqui em manchete, é porque o Atlético terá exatamente o Cissé como uma opção agora para o meio campo, e também jogadores já um pouco mais recuperados, digamos assim, em especial o Coelho, né? Nós tivemos aí o Coelho começando no banco de reservas, Alaminda idem, e ainda o Alan Franco. Quem tem deixado aí o Barba com os olhos brilhando e titular absoluto no meio campo nesses últimos jogos tem sido o Tomás Pérez. Agora, será que ele volta com o Franco na vaga do Tomás Pérez, o argentino, para quem sabe não só dar uma protegida melhor na zaga, mas também uma saída mais rápida de jogo, porque o Atlético vai precisar de vencer o Juventude para avançar à próxima fase? Será que o Coelho retoma a titularidade na vaga do Dudu, que foi a surpresa do último sábado na Arena MRV? Ou será que ele vai surpreender todo mundo, assim como fez em São Paulo, e colocar por ali o Preciado, que entrou no segundo tempo na vaga do Natanael? São algumas interrogações que a gente tem nesse time do Atlético, buscando formar esse time para pegar o Juventude amanhã, Thiago. E o que fazer com o time do Galo para amanhã, Ale? O Minda não é que tá pior, ele não voltou da Copa do Mundo, né? Ele ainda não chegou, né? Já tá atrasado, aí vamos esperar para ver se ele chega para essa decisiva aí. Na verdade, eu acho que você tem ali uma base titular, e eu acho que ele tem que dar uma sequência para essa base, principalmente nas Copas. Aí a gente tá falando da Copa do Brasil, da Sul-Americana, porque o Paulinho falou de algumas possibilidades, né? Então, quando ele saiu jogando com o Preciado, foi uma surpresa até pro Preciado. Até porque ele ficou 30 dias treinando, o Preciado estava na Copa do Mundo, não jogava antes da Copa, chegou e foi titular. Agora acontece uma coisa parecida com o Dudu. O Dudu ficou vários jogos de fora antes da parada para a Copa, aí volta da Copa do Mundo, ele é a primeira opção, depois não joga de novo, depois é titular. Então fica uma coisa meio que sem pé nem cabeça, né? Então acho que a volta do Coelho, uma possibilidade ali do Cissé, do próprio Alan Franco, né? Porque é um jogador experiente, é um jogador que está acostumado com esse tipo de jogo, porque se contra o Ceará o Atlético teve muita dificuldade, contra o Juventude não deve ser diferente, até porque o Juventude é o vice-líder, né, da Série B, melhor defesa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e o Ceará é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então existe uma diferença grande. Então para mim fica muito claro que o Barba tem que ir com o que ele tem de melhor, e a partir daí, né, do momento em que ele achar uma formação, um time, tentar dar sequência, dar entrosamento para essa formação, para que os jogadores, não a gente, né, mas os jogadores consigam ter um entrosamento melhor. É claro, o time ainda está absolutamente vivo na Copa do Brasil, é superior ao Juventude, tem a condição de vencer fora de casa, mas o resultado é um pouco pior porque não venceu como mandante, né? E deixou a responsa agora para jogar lá em Caxias do Sul, que é sempre muito complicado. Então, o Atlético, digamos que tem um pontinho a mais de atenção. O Juventude, que é inclusive o melhor mandante da Série B. Então virou o Real Madrid? Claro que não. Continua sendo um time de Série A contra um time de Série B. Mas o Atlético vai precisar jogar mais do que mostrou, do que jogou na Arena MRV no sábado.
Ô, Paulo Azeredo, o Galo tá pra contratar um volante do River Plate. Curiosamente, ele é reserva do Fausto Vera, que tava aqui, tava aqui, e agora o Fausto é titular absoluto. O River perdeu ontem, assistiu o jogo aqui pro Rosário Central de 1-0. O Galo tá buscando um volante lá no River Plate. Vamos lá, futebol, como é o futebol, né, Thiago? O Atlético gastou, se eu não me recordo, se eu não me engano, foram 5 milhões, né, de dólares no Fausto Vera. Por aqui, teve um bom momento com o Milito, depois não mais. E esse jogador, o Kevin Castanho, um colombiano, né, foi uma das maiores transações do River Plate. Comprou junto ao Krasnodar da Rússia 14 milhões de dólares, mas por lá não vingou, Thiago. Não teve um bom desempenho. É um jogador que esteve na Copa do Mundo com a seleção da Colômbia e está no radar do Atlético. Cláudio Rezende trouxe até a informação já no apito final deste domingo. O Atlético está, assim, no radar com esse jogador. E agora vamos saber. É aquele primeiro volantão, Thiago, aquele que o Atlético está buscando já há algum tempo, de muita pegada, de muita marcação, que sai para o jogo também. Mas a informação que eu obtive, até conversando hoje mais cedo com um companheiro, amigo, o Germán Garcia, lá da Argentina, ele está até afastado nesse momento do River e por lá não vingou. Segundo ele, não teve bom desempenho e o River gastou uma grana com esse jogador e o Atlético, então, pode trazer para, quem sabe, suprir essa lacuna na meiuca. Lembrando que nós tentamos, o Nicolas Fonseca não conseguiu justamente porque queria o empréstimo e eles queriam, aceitariam o empréstimo, mas eles queriam impor pra gente a obrigação de compra. E aí o negócio melou por conta disso, né? O Galo queria o empréstimo, colocar metas, eles queriam o empréstimo, sem metas, ambos com obrigação de compra, ou seja, não deu certo essa situação. E aí o Galo tá arrumando para o nosso querido Kevin Castanho, negociação essa com chance maior de acontecer, pelo fato de que o River não faz parte dos planos do River, o Kudê lá meio que já liberou o atleta e tal. É um jogador, então, que o Galo tem mais condição de buscar. É o que nós falamos desde o início do ano com vocês, que o Galo buscava. Zagueiro, chegou o Léo Duarte, apesar de que eu não acho que é um zagueiro pela esquerda. Primeiro volante, a princípio, Kevin Castanho está bem avançado, né? Tem informação, o Galo ainda busca um atacante, né? E o tal do centroavante, que chegou aí, que é o Thiago Borbas. Ou seja, o que nós falamos está acontecendo, não da forma que nós gostaríamos 100%, a verdade é essa, né? Mas eles estão trazendo os jogadores, tá, gente? Então, é questão de tempo aí, negociação tá avançada. Eu acho que neste caso não vai ter empecilho, repito, o River não conta com atleta, o Vasco estava negociando, mas o Vasco saiu do caminho porque foi buscar o Sousa, foi para outro caminho, achou melhor em outra possibilidade. Então meio que o caminho ficou livre pra gente aqui. Resta os clubes agora, Clube Atlético Mineiro e River Plate, negociarem questões, né, de contrato e tal. Entre Galo e jogador já tá tudo certo, o jogador já deu ok pro Galo, né? Isso é o de menos, gente. Isso é o que o Galo sempre faz, né? Falta agora martelo final para a coisa acontecer, e deve acontecer, tá bem próximo mesmo, mas vocês sabem que é a responsabilidade que a gente tem no canal, né? Fechado é quando assina, beleza? E eu quero colocar para vocês aqui o pedido de desculpa do Reinier, e aí depois a gente vai tecer um breve comentário sobre esse assunto aqui, porque eu também não vou ficar perdendo tempo de vídeo aqui para ficar, né, endossando sobre Reinier. Vamos lá, ó. Depois do jogo, fomos fazer um trabalho no campo e por conta do resultado, de cabeça quente, acabei xingando o torcedor, me excedi. Independente do que eu escutei, eu estou completamente errado. A massa atleticana apoiou, está no direito dela, e por isso eu queria pedir desculpa a todos. Tá aí. Confirmou que fez M, né? Confirmou que fez, né, a situação. Um vídeo, na minha opinião, aí a minha opinião, eu posso tecer ela à vontade, muito na situação de algo ligado à assessoria de imprensa dele, gestão de crise do Clube Atlético Mineiro, algo que para mim partiu muito mais imposto do que dele propriamente, né? E aí, gente, infelizmente nós tivemos Bernard fazendo gol e mandando, né, a torcida calar a boca,
Tivemos o Júnior Santos pintando e bordando na hora de sair daqui. Tivemos jogador treinando com o bolso pra fora, jogador colocando o clube na justiça. Você vê aí, gente, salário atrasado em vários clubes do Brasil. Aqui atrasa e aqui vira um inferno, aqui vira uma loucura, né? Sendo que é algo corriqueiro em vários clubes e não acontece o que acontece aqui. Repito, não estou passando pano para a diretoria, não estou falando que é normal atrasar salário, mas aqui gera uma proporção muito maior. E agora, não satisfeito. Tivemos também o Filipão, que uma vez no aeroporto xingou a torcida do Galo, né? E agora temos o Reinier. Gente, eu não vou nem entrar no mérito aqui se ele é bom, se ele é ruim, se ele joga, não joga, se eu queria, se eu não queria. Podia ser qualquer jogador, cara. A massa atleticana, ela é o maior bem de um clube. Ela é o maior bem do Clube Atlético Mineiro. Eu brinco com as pessoas que o meu maior ídolo no Galo é a torcida, é a massa. Jogador vai, jogador vem. Hoje em dia o jogador está preocupado com outras coisas. Quem ama clube de fato é torcedor. Quem carrega a instituição de fato é o torcedor. O Galo vai ficar para mim, para os meus antecessores, para os seus antecessores, né? O mais importante do Clube Atlético Mineiro é a sua torcida. E a forma que a torcida vem sendo tratada, eu falo com vocês. Isso aqui que a gente acabou de mostrar, isso aqui é nada. O Reinier tinha que ser multado. Para falar bem a verdade, o que eu gostaria, que eu acho que não vai acontecer, é rescisão de contrato. Reinier, um abraço, pega as suas coisas e suma. Mas eu não acho, tá, gente, que isso vai acontecer, nem apurei sobre isso. Mas é 40% de multa de salário. 40% na multa no salário. Esse pedido de desculpa aqui. Agora você imagina o clima que o Reinier vai ter. Imagina um jogo do Galo, na arena, Reinier entra em campo. Imagine vocês como é que vai ser essa situação. Mas você sabe que o que mais me assusta, digamos assim, nessa situação toda, até quero saber também se o Ale tem essa percepção, é porque o Reinier não é um caso isolado. Vocês vão se recordar, foi o Lianco, né? Bernard fez um gol, colocou a mão na orelha e colocou. O Bernard fez um gol e colocou a mão na orelha, né? Respondendo à torcida. O Reinier vai fazer um trabalho ali pós-jogo, é cobrado, xinga a torcida. E o Reinier tava junto com o Bernard, colocou a mão também na orelha. O Lianco, na final da Copa Sul-Americana, lembra? Bateu no torcedor. Confusão na arquibancada. Ou seja, são jogadores que estão devendo, todos eles. O Lianco tá recuperando, tá fazendo bons jogos, o Bernard também. Mas assim, de modo geral, são jogadores que estão devendo com a camisa do Atlético ou que estiveram devendo em algum momento e se sentiram no direito de criticar, de peitar, de agredir, de responder o principal patrimônio do clube, que é a torcida, e que estava com razão, porque eles realmente precisavam ser cobrados. Então o que me assusta não é o Reinier ser um caso isolado, mas é porque isso está virando rotina no Atlético. E isso é muito preocupante. Jogador que se acha maior que o clube e acha que pode responder torcedor. Não é o primeiro caso, né? E aí quando não existe uma atitude mais severa por parte da direção, você vai abrindo um precedente, né? E aí vai virando uma ação comum. Então é importante, né, que as medidas sejam tomadas não só nesse pedido de desculpa e que os jogadores se preocupem em jogar bola, né? Em desempenhar, em conseguir os resultados, as classificações, porque é o que eles são pagos para isso, né? E a torcida para torcer, para comemorar, para reclamar. É normal isso aí, por mais que a gente entenda a cabeça quente em alguns momentos do jogador, eles têm que ter ciência que são profissionais e que são pagos para jogar bola, o que muitos deles estão deixando de lado justamente para ir bater boca com o torcedor. Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. É aquele like que eu peço a você para deixar aí antes de sair do vídeo para dar moral ao canal, tá bom? Fiquem à vontade aí para estar compartilhando o vídeo com os amigos. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que é atleticano ou atleticana, foi indicado por um amigo ou YouTube, ou se caiu aqui de paraquedas e não conhece o canal e não se inscreveu, fica o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para não perder nada. E eu peço gentilmente aí o seu like para dar aquela forcinha pro canal continuar crescendo cada vez mais, tá bom? Fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião, tá? Em relação a tudo que foi falado no vídeo, o que você concorda e não concorda, tá bom? Deixa aí seu comentário, a gente quer saber, e também a sua participação, quero lembrar, ajuda demais o crescimento do canal, tá bom? Muito obrigado pela preferência, fiquem à vontade, o canal é de vocês, aqui notícia todos os dias e é apenas notícia do Atlético Mineiro, então fiquem à vontade para estar compartilhando o vídeo com os amigos, aquele amigo que curte o Galo, tá bom? Muito obrigado a todos, mais uma vez, tamo junto, se encontraremos no próximo vídeo. Valeu, massa, fui!